Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Já peço que deixem seu like, compartilhe e se inscreva se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor. Ou se preferir, seja membro. Faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo. Veja qual categoria é mais acessível para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix caso queira nos ajudar dessa forma. Estejam à vontade para escolher o que melhor lhe agradar. Desde já, eu agradeço. Fome, parte 5. Ellie quebrou o silêncio, sua voz soando suave contra o pano de fundo da noite. A brisa fria agitava as folhas das árvores ao redor, e o som distante dos grilos preenchia os espaços vazios entre as palavras. Estou curiosa. Johnny esboçou um pequeno sorriso ainda fitando a estrada escura à frente. Os faróis do carro estavam apagados, deixando-os envoltos em sombras. Apenas a lua projetava um brilho pálido sobre os contornos de seus rostos. Claro que está. E não importa o que eu diga, você vai perguntar. Ela virou o rosto para ele, a expressão meio divertida e meio séria. O que você esperava? Sou médica, é natural essa minha curiosidade. Tipo, você está mesmo morto? Seu coração está parado de verdade? Johnny desviou o olhar por um instante e então voltou a encará-la, um brilho desafiador nos olhos. Quer pôr a mão no meu peito para constatar, doutora? Ellie riu, cruzando os braços. Se esperava me deixar encabulada com sua pergunta, detetive Hunter, está perdendo seu tempo. E quero sim pôr a mão no seu peito. E até escutar com o estetoscópio, se você permitir, é claro. Ele arqueou uma sobrancelha. Não vai me transformar num rato de laboratório, senhorita Torres. Ela soltou uma risada sincera, o som ecoando suavemente entre as árvores. A noite estava serena, mas o ar carregava uma sensação de algo inacabado, como se o próprio silêncio guardasse segredos. Depois de um momento, ele respirou fundo e murmurou: Obrigada, Hunter, por dar um sentido para a minha vida. Johnny franziu a testa e virou-se para ela. Ele olhava para as próprias mãos, brincando distraidamente com a barra da manga do casaco. Eu já tinha decidido dar um fim nela. Seu site era o último da minha lista. Se fosse uma perda de tempo, como os outros, a essas alturas eu estaria com a minha irmã, onde quer que ela estivesse. O vento soprou mais forte, fazendo os galhos rangerem suavemente acima deles. Johnny entendeu o que ela quis dizer. Ele mesmo já estivera naquele lugar sombrio tantas vezes, desde que seu pai lhe permitiu sair da caverna. Se não fosse pelo doutor do Kane, talvez tivesse conseguido. Ele estendeu a mão e segurou a dela, apertando levemente. Os dedos de Ellie estavam frios, mas seu toque era firme. Eu que agradeço por ter confiado em mim, disse ele, sua voz baixa mas carregada de significado, mesmo depois de descobrir o que eu sou. Ela ergueu o olhar para ele, e por um breve instante, o mundo ao redor pareceu ficar em segundo plano. Apenas os dois, sob a lua, cercados pelos sussurros das folhas e pelo peso de histórias que poucos entenderiam. Ellie riu, recostando-se no banco enquanto olhava para fora. A brisa fria acariciava seu rosto, secando as lágrimas que se atreveram a surgir. Ela não costumava chorar, mas às vezes a saudade vinha como um golpe inesperado. Depois que os pais se separaram, ela e Sofia ficaram com a mãe. Uma mulher consumida pela mágoa, amarga por ter sido trocada por outra. A raiva da mãe era um fogo constante voltado contra o pai. E no meio desse inferno particular, as filhas foram esquecidas. Restava apenas uma à outra. Ellie e Sofia não eram gêmeas, mas a conexão entre elas desafiava explicações. Entendiam-se sem palavras, adivinhavam os pensamentos uma da outra, como se seus corações batessem em sintonia.
Agora perdida nos próprios pensamentos, ela fitava a escuridão do lado de fora, a mente vagando por lembranças. Foi então que a viu. Sofia estava parada na beira da estrada. O vestido fluido que ela sempre gostou estava sujo de sangue, encharcado em alguns pontos, a pele pálida como cera, mas o que fez o ar escapar dos pulmões de Ellie foi o rosto da irmã. Sofia não tinha olhos. Das órbitas vazias escorriam sangue, formando trilhas escuras por suas bochechas. Seus lábios se moviam, murmurando algo sem som. Ellie piscou atordoada, então compreendeu. Está vindo. O coração dela disparou. Um arrepio percorreu sua espinha e seu olhar se moveu instintivamente para o retrovisor. No reflexo, uma sombra se ergueu contra a noite. O espantalho vinha voando em direção ao carro. Ellie prendeu a respiração e virou-se para Hunter, que já estava atento, os olhos fixos na escuridão à frente. Eu já percebi, disse ele, a voz firme sem qualquer vestígio de surpresa. O silêncio foi quebrado pelo som do vento ficando mais forte. Algo estava se aproximando. A criatura passou por eles em um borrão sombrio, seguindo direto para onde os policiais estavam. Ellie sentiu um pavor tomar conta de seu corpo. O coração disparou. Os pulmões lutavam por ar. Ver aquele ser tão perto trouxe de volta com uma nitidez cruel a lembrança do dia em que ele levou Sofia. Suas mãos tremiam, os olhos fixos na criatura que agora ganhava altura, antes de mergulhar numa velocidade assustadora. Ela atacava rápido e certeiro. O primeiro policial mal teve tempo de perceber o perigo. Ele estava distraído conversando com um colega que vinha logo atrás. No instante em que o silêncio caiu, virou-se para ver por que o amigo não respondia. O espaço vazio onde ele deveria estar fez o sangue gelar em suas veias. Confuso, deu um passo para trás, mas antes que pudesse reagir, algo se ergueu diante dele. Uma figura alta de quase 2 metros, vestida com trapos imundos que tremulavam ao redor de seu corpo disforme. A face grotesca de um demônio o fitava com olhos humanos, fundos e sem vida. O policial quis gritar. Não teve tempo. As garras da criatura avançaram como lâminas. Uma unha longa e afiada deslizou para baixo de seu queixo, atravessando a pele com precisão. O terror o paralisou enquanto sentia a ponta da garra brotar no dorso de seu nariz. Seus olhos se arregalaram, mas a criatura apenas sorriu. Era um sorriso cheio de dentes, muitos dentes afiados como os de um tubarão. Então ela o ergueu pelo pescoço e voou para cima, desaparecendo na noite. Tudo aconteceu em meros milésimos de segundo. Ellie permaneceu imóvel, o pânico ainda apertando sua garganta. A escuridão pareceu crescer ao redor deles, como se estivesse viva. Algo terrível estava acontecendo e só estava começando. Johnny segurou Ellie pelos ombros e virou-a para si. Seu olhar firme encontrou o dela. Olhe para mim. A voz dele era calma, mas carregava um peso invisível, uma autoridade que não podia ser ignorada. Ellie tentou resistir ao pânico, mas seus olhos foram sugados para os dele. Aos poucos, o vermelho intenso tomou conta da íris de Johnny, e um torpor suave a envolveu. O terror que dominava seu corpo se dissipou como névoa ao sol. Sua respiração desacelerou, e os músculos relaxaram, e antes que percebesse, seus olhos se fecharam, e ela adormeceu. Johnny a ajeitou no banco do carro, certificando-se de que ela estava segura, e então saiu sem fazer barulho. No instante que a criatura mergulhou para agarrar mais um policial, ele atacou. O impacto foi brutal. Johnny acertou a criatura no meio do voo, lançando-a para dentro da mata com violência. Galhos quebraram, folhas se espalharam no ar. Os policiais congelaram. Tudo o que ouviram foi um estrondo seguido por barulhos frenéticos vindo da escuridão.
passos, galhos estalando e um grunhido profundo e feroz. Eles ergueram as lanternas jogando feixes de luz na mata, mas tudo o que viram eram sombras se movendo e folhas tremulando ao vento. Um deles engoliu em seco e, com a mão trêmula na arma, gritou: "Quem está aí? Saia com as mãos para cima!" O silêncio foi a única resposta. No entanto, o silêncio da noite foi cortado pelos sons de luta feroz entre Johnny e a criatura. Eles se atacavam em pleno voo, saltando de galho em galho, golpeando-se com garras afiadas e investidas brutais. O ar se enchia do cheiro metálico de sangue, enquanto folhas e lascas de madeira se desprendiam das árvores ao redor, denunciando a violência do embate. Johnny sentia as garras da criatura rasgando sua pele como navalhas incandescentes, abrindo cortes profundos em seu peito e braço. O ser era rápido, movia-se com uma agilidade desumana. Cada golpe vinha de um ângulo imprevisível. Mas Johnny não recuava. Contra-atacava com ferocidade, rasgando a carne putrefata do monstro com suas unhas afiadas. A criatura soltou um rugido gutural, uma mistura de fúria e dor quando Johnny afundou suas unhas entre suas costelas. O monstro se contorceu violentamente, revidando com um golpe poderoso que arremessou Johnny contra uma árvore. Antes que pudesse reagir, um galho grosso e afiado já atravessava suas costas como uma estaca. A dor explodiu por todo o seu corpo. Johnny sentiu seus pulmões queimarem, seu sangue quente escorrendo pelo tronco da árvore. Mas não havia tempo para fraqueza. A criatura, aproveitando-se de sua posição vulnerável, lançou-se contra ele. A força do impacto fez com que o galho perfurasse ainda mais fundo, arrancando-lhe um gemido de dor. O monstro rosnou de satisfação, seu hálito púdrido preenchendo o ar. Com um sorriso cruel, avançou para o golpe final. Mas a dor só inflamava a fúria de Johnny. Com um rugido bestial, ele ergueu as mãos e, com um movimento rápido e preciso, cravou as unhas na garganta da criatura. Seus dedos rasgaram a carne como lâminas, arrancando pedaços de sua traqueia. O monstro recuou, engasgando-se com o próprio sangue. Com as mãos tentava conter o ferimento, enquanto seus olhos cheios de ódio brilhavam no escuro. Johnny, ainda preso, sabia que precisava se soltar antes que a criatura recuperasse o fôlego. Com as mãos trêmulas, agarrou a árvore. Seus músculos protestaram, mas ele forçou o corpo para a frente, usando os pés contra o tronco como apoio. O galho, atravessando suas costas, resistiu por um instante, rasgando ainda mais sua carne enquanto ele se empurrava para a frente. Com um estalo molhado, seu corpo finalmente se desprendeu. A queda foi brutal. Ele se chocou contra os galhos no caminho, cada impacto arrancando um grunhido de dor. O mundo girava em flashes de verde e negro enquanto ele desabava, até finalmente atingir o chão com um baque seco. O gosto de ferro preenchia sua boca. Suas roupas estavam encharcadas de sangue. Cada respiração era um desafio, mas não havia tempo para descanso. Acima dele, a criatura se erguia novamente, limpando o sangue da garganta. Seus olhos queimavam de ódio. O confronto ainda não tinha acabado. O monstro, percebendo a vulnerabilidade momentânea de Johnny, lançou-se contra ele como uma fera faminta. Suas garras afiadas envolveram o braço do detetive com uma força esmagadora, pressando-o contra o chão. Seu rosto se aproximou rapidamente, a boca se abrindo em um arco impossível, revelando múltiplas fileiras de dentes serrilhados. O hálito fétido da criatura tomou o ar, denso e nauseante, carregado do cheiro de carne podre e enxofre. Johnny tentou se soltar, mas a perda excessiva de sangue o estava enfraquecendo. As presas gotejantes avançaram em direção ao seu pescoço, prontas para dilacerá-lo. No entanto, no momento exato em que os dentes estavam prestes a tocar sua pele, as runas brilharam, emitindo uma luz vermelha e quente como brasas vivas. O monstro gritou,
um som agudo e grotesco, como um eco vindo das profundezas de um abismo sem fim. Uma explosão de energia irrompeu da runa, e a criatura foi lançada para trás como se tivesse sido atingida por uma força invisível. Seu corpo colidiu com as árvores, quebrando galhos e levantando folhas secas no ar antes de cair no chão com um baque surdo. Johnny arfava, seu peito subindo e descendo com esforço. Ele olhou para os braços, ainda sentindo a pressão onde as garras do monstro o seguraram. O monstro rolou pelo chão e se levantou com dificuldade, seus olhos ardendo de fúria e dor, mas ele se afastou, alçou o voo, sumindo na escuridão. Ellie despertou sobressaltada, seu coração batendo forte no peito. A primeira coisa que notou foi o silêncio. As viaturas antes espalhadas pela estrada com suas luzes piscando estavam partindo uma a uma. Em poucos minutos, tudo ao seu redor mergulhou em um vazio inquietante. Ela fixou o olhar na escuridão da estrada, um sentimento estranho crescendo dentro de si. Não era apenas preocupação, era uma certeza inexplicável de que Johnny precisava dela. Como um chamado silencioso, um instinto profundo e inegável. Sem hesitar, abriu a porta do carro e desceu, pegando uma lanterna no porta-luvas. O frio da noite envolveu sua pele enquanto ela caminhava na direção em que os policiais haviam iluminado momentos antes. Cada passo sobre a terra úmida parecia mais pesado que o anterior. O silêncio da mata apenas quebrado pelo som de folhas secas se partindo sob seus pés. Ela ergueu a lanterna e começou a iluminar ao redor, seus olhos atentos vasculhando entre as árvores. Johnny! Chamou. A voz firme, mas sem gritar. Sabia que onde quer que ele estivesse, ele a ouviria. Nenhuma resposta veio. Apenas o sussurro do vento e o farfalhar das folhas. O medo começou a se espalhar por seu peito, mas ela não recuou. Continuou avançando, sentindo o coração pulsar forte em seus ouvidos. Foi então que ouviu, uma voz fraca, um murmúrio quase imperceptível. O sangue gelou em suas veias, mas seu corpo reagiu antes da mente. Ellie correu, desviando dos galhos baixos, seus pés afundando na lama conforme se aproximava da origem do som. A luz da lanterna tremulava conforme seu ritmo acelerava. E então o viu. Johnny estava caído, encostado na base de uma árvore, o rosto pálido e os olhos semicerrados. Sua respiração era irregular, e sangue escorria lentamente de um buraco profundo em suas costas, encharcando sua roupa. Meu Deus, Johnny! Ellie se ajoelhou ao lado dele, sentindo um nó se formar em sua garganta. Ele abriu os olhos com esforço, um sorriso fraco tocando seus lábios. Demorou, doutora. Ela segurou sua mão, sentindo o calor fraco que ainda estava em seu corpo. Fica comigo. Eu vou te tirar daqui. Ellie sabia que precisava agir rápido. Com muito esforço e contando com a pouca ajuda que ele conseguia oferecer, Ellie finalmente levou Johnny até o carro. Seu corpo tremia descontroladamente, mas ela se esforçou para manter o foco. Com cuidado, deitou-o de bruços no banco de trás, tentando não pressionar ainda mais o ferimento. Respirou fundo, as mãos ainda trêmulas ao segurar o volante. Precisava se acalmar. Quando girou a chave, o motor engasgou antes de finalmente roncar em vida. Conforme dirigia pela estrada, o carro sacudia e freava bruscamente a cada curva inesperada. Mas aos poucos ele conseguiu controlar melhor a direção. O caminho pareceu durar uma eternidade, mas quando finalmente se aproximou da casa de Johnny, avistou Duquesne já parado no portão. Assim que reconheceu o carro, ele abriu a passagem sem hesitar. Ellie entrou e estacionou próximo à casa, exatamente como Johnny fizera antes. Mal desligou o motor e Duquesne já estava ao lado do carro, abrindo a porta com uma expressão séria. Sem dizer uma palavra, o grande homem corcunda puxou Johnny para fora e o jogou sobre suas costas largas, carregando-o com uma facilidade assustadora, apesar do sangue que pingava pelo chão. Ellie o seguiu rapidamente, sentindo um nó apertar sua garganta.
Duquesne andava com uma tranquilidade inquietante, como se já estivesse acostumado com aquele tipo de situação. E pelo jeito que agia, ele teve certeza. Não era a primeira vez que Johnny chegava em casa à beira da morte. Ele desceu para o porão com passos firmes e Ellie o seguiu sem hesitar. Assim que atravessou a porta, sentiu o impacto da mudança brusca de ambiente. Diferente do restante da casa, revestida de madeira e com um ar mais acolhedor, o quarto de Johnny era frio e austero. As paredes eram de pedra escura e a mobília se resumia ao essencial: uma cama simples, uma escrivania e uma pequena geladeira no canto. O lugar exalava solidão. Duquesne caminhou até a cama e colocou Johnny de bruços, com a mesma facilidade de quem já fizera aquilo inúmeras vezes. Sem perder tempo, começou a rasgar a camisa ensanguentada do detetive, revelando o ferimento profundo em suas costas. Ele gesticulou para Ellie, indicando uma gaveta da escrivania. Ela entendeu o recado e correu para pegar a caixa de primeiros socorros. Quando entregou a ele, Duquesne pegou uma agulha e tentou preparar a sutura, mas suas mãos grandes e desajeitadas dificultavam o processo. Ellie não hesitou. Sem dizer nada, tomou a agulha de suas mãos e assumiu o controle. Respirou fundo para conter o tremor nos dedos e começou a costurar a pele de Johnny com precisão e rapidez. O sangue quente escorria, manchando suas mãos, mas ela se manteve firme, focada na tarefa. Quando terminou a sutura, Duquesne lhe entregou uma bolsa de sangue. Ellie hesitou por um instante, mas logo se viu realizando o procedimento quase no automático. Fixou o catéter no braço de Johnny com cuidado, usando o esparadrapo para garantir que a agulha ficasse no lugar. Foi então que sentiu uma estranha sensação de déjà-vu. Seus dedos congelaram por um breve segundo sobre a pele do detetive. Já havia feito aquilo antes. E o mais perturbador, teve a nítida impressão de que já havia feito exatamente esse procedimento no próprio Johnny.